Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó Deus, tem piedade de mim. Salmo 51. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você, querido irmão, querida irmã, você que agora pela manhã está assistindo esse vídeo do nosso Evangelho Diário. Uma alegria ter a sua companhia no começo desse novo dia, nessa terça-feira, dia 3 de agosto. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a passagem da tempestade no mar é contada pelos evangelistas Marcos e João, cada um a seu modo. Em Lucas nós não vemos nada, e Mateus vê no barco sacudido pelas ondas e pelo vento forte a comunidade da igreja. Os discípulos têm medo. Pedro afunda nas águas. Jesus resolve os problemas e tudo termina com a solene profissão de fé: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Esta profissão de fé, meus amados irmãos e irmãs, não pode faltar na mente, no coração e na boca de quem se sente membro da igreja. Cremos que nos momentos de muitas dificuldades e grandes tempestades vindas de fora ou criadas por nós mesmos, a voz de Jesus se faz ouvir: "Coragem, não tenham medo." E é assim mesmo, meus irmãos. O Evangelho de hoje, primeiro, mostra uma atitude corriqueira na vida de Jesus. Ele sobe a montanha a sós para orar com Deus. Ele havia acabado de realizar a multiplicação dos pães, conforme vimos no Evangelho de ontem, e eles queriam fazê-lo rei. E Jesus foge a todo tipo de ostentação que as pessoas queriam colocá-lo num degrau acima, o transformando em rei. Por isso ele sobe ao Pai. Sobe, aliás, ao monte para orar ao Pai, para que o Pai não permita que ele afaste da sua missão. O barco dos discípulos segue
e vai mar adentro, e vem uma grande tempestade, e logo Jesus começa a andar sobre as águas. Jesus é aquele que tem o poder de acalmar o vento, o mar, andar sobre as águas. Mas isso causa muito medo aos discípulos, pois eles acham que é um fantasma. A fé dos discípulos ainda estava muito fraca. E por isso, quando Jesus convida Pedro para ir ao seu encontro, ele começa a andar sobre as águas, mas logo afunda por causa da falta de fé. Na nossa vida, nós somos interpelados, nós somos surpreendidos por grandes tempestades. Quantas tempestades nós temos enfrentado? Tempestade na nossa vida pessoal, no matrimônio, nas nossas comunidades, a tempestade dessa pandemia. O barco da nossa vida segue, às vezes, ora no mar mais calmo, ora no mar mais agitado, mas o que não deve faltar em nós é a fé. E nós devemos ter a coragem de gritar como Pedro gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a sua mão, mesmo o repreendendo, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Às vezes duvidamos da presença de Deus, às vezes duvidamos que Deus está também ao nosso lado. Mas não podemos nunca desistir de estender a mão ao Senhor. E Ele, com suas mãos ensanguentadas, chagadas de amor por nós, estende as suas mãos também para nós e nos tira das ondas bravias, das tempestades, das profundezas do abismo que nós enfrentamos ou que nós entramos na nossa vida. Mas é preciso ter a fé e a coragem de pedir também: Senhor, salva-me. Nessa terça-feira, você quer pedir ao Senhor que te salve de quê? Qual a situação que você tem passado? Qual tempestade que você tem enfrentado? Estenda sua mão e diga a Jesus: Senhor, eu confio em Ti, eu tenho fé, salva-me. E com essa fé, tenha a certeza de que não deixaremos de ter tempestades. Por certo, as teremos por muitas vezes, mas teremos a certeza de que no mar bravio da nossa vida, nessa onda forte, nós podemos ancorar o nosso barco em Jesus, que acalma todo tipo de tempestade. Peça ao Senhor: Senhor, salva-me. Senhor, acalma a tempestade que está na minha vida. Confie e você verá a glória de Deus brilhando na sua vida. Desejo que você e sua família tenham uma terça repleta da graça de Deus. E lembra a todos que hoje às 19 horas estarei celebrando na comunidade de São José Operário, no bairro Pedreira. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.